Olá pessoal, tudo bem com vocês, queridos irmãos cósmicos? Estamos mais uma vez aqui, né? Agradecendo todos vocês que colaboram com os comentários, que colaboram enviando e-mails. Eu agradeço a todos vocês, sintam-se abraçados e beijados por mim. Eu amo a todos vocês. Coloco o nome de vocês nas preces, nas orações, nas minhas rezas particulares. Cada um ícone de vocês aí, eu já vou colocando o nome, vou olhando o ícone para ter uma noção mais direta da energia de cada um, porque tudo no mundo, tudo no universo é energia. Então nós seguimos a linha, né, da energia para poder ter essa melhor comunicação com vocês que estão precisando, que pedem apoio aí, né? Novamente a moça me pedindo que ela precisa parar de fumar urgente, mas eu ensinei aí nesse penúltimo vídeo, e nós temos aí 5 vídeos feitos por mim, né? Nessa questão do Sai Sanjevini, que ajuda muito, é uma terapia espiritual indiana que ajuda muito. Eu botei 5 vídeos no link, no penúltimo vídeo, no outro aí, um para trás. E quero também aqui aproveitar a oportunidade para responder umas questões que ficaram aí, né? Umas perguntas, até não foram nem bem pergunta, né? Foram mais uns comentários que os irmãos aí fizeram sobre essa questão ainda, desse falecimento da cantora Marília Mendonça, das outras 4 pessoas que estavam também no avião. Aí uns comentam que poderia ter sido karma de outros integrantes, outras pessoas que estariam naquele avião, que poderia nem ter sido nada com ela, mas que foi tipo karma dos outros que pegou também dela. Outros falando que acha que essas letras dessas músicas que ela fazia, ou aquele marido dela fazia, né, eram umas letras que deram karma a ela. Eu quero dizer a vocês, só tirando essa dúvida antes de a gente entrar no nosso tema deste vídeo, que é a 7ª lei da apometria. Nós já fizemos um explicando como a gente fala com os obsessores, né, que é a 6ª lei da apometria. Eu já fiz esse vídeo. Agora, aqui há pouco tempo atrás, agora nós vamos falar da 7ª lei, que é a lei de ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Nós vamos explicar isso, mas antes eu vou falar dessas questões ainda aí da Marília Mendonça, né, e dos outros 4 ocupantes, o piloto, o copiloto, o tio e o outro que era o produtor, né. E então é o seguinte, primeiramente, os karmas de uma pessoa não passam para outras, a não ser que você, né, vá pedir sem autorização para fazer alguma coisa para uma outra pessoa, né? Se você pedir sem autorização, você pode segurar um karma daquela pessoa. E o outro fato também, então isso não acontece, está descartada essa possibilidade dessas outras 4 pessoas tenham tido algum karma que influenciou na queda do avião, que influenciou o piloto e o copiloto para tomarem aquela trajetória, né, baterem naquela torre, né, que agora está comprovado pelo motor, né, pelos motores, que tem fio enrolado ali, né, tinha fio, pelo que a gente está olhando aí, né, os fios enrolados no motor, mas nada disso tem a ver com um levar o karma do outro, não é nada disso. Cada um ali já estava com um tipo dali de programação, né. O outro falando, né, teve, acho que é o Éder Rabelo, se não me engano, falando que as letras que ela fazia das músicas, né, falando sobre bebida, sobre traição, sobre fazer afronta, né, a outro ex-marido, né, outro ex-companheiro, fazendo essas inquirições, né, ali sobre essa. Ele me fez até umas perguntas, né? Será que teve a ver essas letras, que ele está achando que essas letras tiveram a ver com fabricar um karma para ela, não é? Mas o karma fabricado para ela não foi bem um karma, não é? Eu vou dizer aqui para vocês agora, é porque essas letras
falando pode trair, que pode ficar na beira do bar, que pode ficar bebendo na frente do outro que é o ex que passou. Algumas letras que falam nesses sentidos aí não são boas. Essas letras não são boas, porque a espiritualidade, amigos, mentores não gostam desse tipo de coisa, porque está influenciando, né, outras pessoas a irem para este mau caminho, né? Podem pensar de outra forma, alguns aqui de vocês, mas na verdade essas letras estavam influenciando outras pessoas a irem seguirem, né? Porque afinal de contas, ela era uma pessoa que estava fazendo essas letras e as pessoas, vamos dizer assim, se espelhando naquilo ali, né? As mulheres, principalmente, estavam se espelhando naqueles fatos ali, naquelas letras, daquelas canções ali, não é? Eu até disse para o Éder Rabelo, que ele falou que o Brasil todo viu a live na pandemia e tal. Eu não vejo live, eu falei para ele, vocês podem ver aí no comentário. Eu não vejo lives, eu não vejo shows, eu não vejo nada disso, né, pessoal? Eu ouço uma música ou outra, né, que seja do meu gosto, né, que seja belas canções que vão nos trazer assim as melodias, né, que nos levem, né, até o outro mundo, que a gente pare para pensar nos espíritos amigos, nos benfeitores. Eu uso mantras, né? Eu ouço mantras, eu ouço canções orientais, né, dos amados mestres ascensionados, né, da mestra, né, a mestra feminina. Eu uso muito esses mantras, né, e Meioi, né, eu uso muito a Meioi também, que é da Malásia. Então eu ouço essas músicas, não ouço essas aqui, essas que o Éder estava se referindo aí, da falecida Maria Mendonça. Mas querendo dizer o seguinte, que isto sim que pode ter produzido, né, uma espécie de plano B na vida dela através dos mentores, porque ela poderia ter usado, né, não é aqui, gente, agora, julgando, né, eu não vou julgar, mas é que os mentores às vezes tinham uma missão para ela sobre a questão do talento dela como compositora, talento como cantora e tudo mais, como filha e tudo, mas que seguiu a essas letras, né, levadas de certo por alguns obsessores, porque obsessores todos nós, se bobear, temos, né? Se a gente bobear, fechar um olhinho, vem o obsessor. Então a gente tem que estar sempre alerta nessa questão dos obsessores, né? Então esse mundo dos artistas, esse mundo musical, esse mundo aí dos atores, das atrizes, mundo da música, o mundo do cinema, mundo da televisão, sempre atrai muitos obsessores, sempre atrai. Então ali a pessoa tem que estar muito alerta nessa questão. Aí eu já creio que os mentores dela possam ter usado um plano B nessa questão aí. Eu posso crer até por esse lado aí. Eu estou indo mais por essa linha de raciocínio. E por falar nisso, pessoal, mais futuramente, eu vou falar para vocês que eu já sei quem é que está em melhores condições dessas 5 pessoas, desses 5 espíritos que desencarnaram. Essa pessoa falou comigo essa noite. Olha só. Porque a gente fica, né, pedindo autorização para saber exatamente, né? Mas como está nas mãos das autoridades responsáveis por fazer todo o trabalho de averiguação do que aconteceu, eu não vou dizer qual foi dos 4 que me falou, é a pessoa que está em melhores condições, o espírito está melhor posicionado. Ele até sabe, essa pessoa até sabe o que aconteceu, ele até me explicou. Vocês estão compreendendo? Mas eu ainda vou pedir autorização. A única coisa que eu posso falar no momento é isso. Eu ainda vou pedir autorização mais superior para futuramente, breve, eu falar alguma coisa. Deixa primeiro as coisas que ficaram da matéria serem resolvidos pela matéria, que é o caso aí da averiguação, né, da polícia, dos setores responsáveis por saber o que aconteceu.
futuramente, a nível espiritual, eu possa falar. Eu ainda não tenho autorização para isso, só tenho autorização para dizer que eu sonhei. Eu tive um desdobramento essa madrugada, né? Naquela hora que é chamada da hora grande, né? Da hora da morte, a hora grande, né? E essa pessoa falou comigo, né? Exatamente o que aconteceu. É o que está melhor, em melhores condições espirituais de dizer alguma coisa. Simplesmente eu não perguntei, simplesmente os mentores colocaram na minha frente e foi falado o que foi. Mas, como eu disse, futuramente eu falo, né? Por enquanto, deixa na mão das autoridades competentes resolver o problema da matéria. Mas voltando, pessoal, então eu creio que possa ter sido um plano B ali, né? Os outros, cada um tiveram as suas missões ali também resolvidas por alguma questão N aí, né? Por isso que se reuniram naquele local, os mentores chamam, olha, vai acontecer isso, olha, vai acontecer isso naquele local, olha, vai acontecer aquilo. Então reúnem esses aí que estão para desencarnar daquela forma, mas que um não tenha nada a ver com o outro. Vocês estão compreendendo? Eles não têm nada a ver com o outro, um não tem. Não tem. Eu só sei isso, que ali não foi possível ter uma associação daquele desencarne coletivo entre as suas missões. Não. Agora, na questão da cantora, eu creio que aquelas letras daquelas músicas poderiam ter sido outras letras, né? Não deixar com que influenciassem tanto aí, né? Milhares de pessoas influenciadas e dizendo que viram, né? Que viram as letras, que as letras batiam muito com a vida delas, aquelas coisas todas, mas que poderiam estar influenciando as pessoas a fazerem as mesmas coisas, né? Porque afinal de contas, ela era uma influencer daquelas mentes que gostavam daquelas músicas, que se viam, né? Que se espelhavam naquelas músicas. Vocês estão compreendendo a minha linha de raciocínio? Então pode ter sido usado, como ela era um espírito bom, vamos dizer assim, vamos dizer, num nível aceitável de bondade, aceitável aqui na Terra de bondade, eu creio que para que o espírito não perdesse mais condições, né, de estar influenciando pessoas, né, com aquele tipo de letra ali, né, que na verdade, se vocês pensarem bem, é um tipo de letra, não é otimista, porque aquele tipo de letra, ele não traz otimismo para ninguém, traz uma questão de sentimento de vingança, no meu entender, tá, pessoal? Diante do meu conhecimento espiritual de décadas, é de décadas, não é de ontem para hoje, não é de uma semana, não é de um mês, é de décadas. Então eu creio que possa ter acontecido isso. Vocês estão compreendendo? Possa ter acontecido, né? Uma influência que estava influenciando muito. Os mentores acharam por bem retirá-la aqui deste mundo, acharam por bem fazer isso, pediram permissão para ser usado o plano B, porque o talento, né? O musical dela, como compositora, como cantora, estava indo por um caminho, um atalho, que os mentores não gostaram muito, tá? Eu conheço N, né? Esses problemas assim que acontecem, que os mentores desviam um atalho do plano para o plano B. Eu conheço muito N problemas assim que acontecem com os espíritos que desencarnam, porque eles falam, né? Eles falam na apometria, no desdobramento, a família fala e tudo mais. Então, geralmente são espíritos que às vezes já não estavam muito, os mentores já estavam colocando na cabeça dela para ela mudar de estilo de letra, de música, né? Numa associação, por isso que ela estava meio receosa de mudar, porque estava ganhando muito dinheiro, né? Ela se foi milionária, né? Muito milionária mesmo, e ela já estava preocupada com algo que os mentores já estavam dizendo para ela. Esse é o meu ponto de vista. Ela já estava preocupada com algum sentimento interno, né? Algum desdobramento que ela possa ter tido, mas não contou para ninguém porque estava pensativa, porque essas letras não são letras otimistas, né? São letras que levam a sentimentos de vingança,
sentimentos de vaidade, de orgulho, de ódio, né? Na verdade é isso, se vocês pararem para analisar. Ninguém pode ensinar ninguém a trair, né? Muito pelo contrário, tem que dar conselho para não trair. Por isso acontecem os feminicídios, né? Que até também comentaram sobre aí os feminicídios que estão acontecendo ultimamente. Muito, porque as mulheres estão sendo muito influenciadas negativamente. Agora, batalhar para subir, tirar todo aquele mal que aconteceu na vida, esquecer aquele companheiro ou marido que só estava fazendo mal e batalhar para a vida, mas sem vingança, sem ódio no coração, batalhar com os filhos. Isso sim é o certo. Agora ir para bar, beber, ver o outro passar, né, essa coisa toda, isso não serve. São situações negativas, tá? São ensinamentos e conselhos muito negativos. Então eu creio que os mentores dela possam ter colocado ela, pedido permissão para um atalho aí para o plano B. Já que o espírito dela não merecia depois, né? Até porque eu fiquei pensando, se ela tivesse sobrevivido toda quebrada ou numa cadeira de rodas, com toda a energia que tinha com uma juventude de 26 anos, seria horrível, né? Seria horrível para ela, toda ativa, né? Toda naquele auge da energia biológica, se sentir presa numa cadeira de rodas. Né? Para ela, aquilo ali seria terrível, para os fãs ver aquilo também. Então, pessoal, agora o certo é esquecer. Vamos cuidar cada um da sua missão e esquecer essas coisas. E o conselho que eu dou é esse aqui. Se brigar, discutir, separar, trate da sua vida sem vingança. Trate da sua vida por um caminho mais sereno, sem ódio no coração, sem arrependimento para não dar remorso, porque o arrependimento é diferente do remorso. Eu já expliquei aqui em vídeos passados. O arrependimento é muito ruim, o remorso é pior. Ele corrói a alma, ele dá câncer. E vocês estão compreendendo? Dá câncer. Muitas pessoas agora também vendo tudo isso aí na TV, sobre o caso da cantora Marília Mendonça, não estão aqui passando áudio para mim e comentários que não estão conseguindo dormir, estão amedrontados. É aquilo que eu falei, parem de ficar olhando esses noticiários aí, que ficam ali frequentemente batendo no seu campo mental inferior. Eu já falei, parem com isso. Aí, conclusão, tem uma aí no comentário, para vocês verem que não é mentira minha, nos comentários, que ela já está com medo de ir na rua, com medo de ser atropelada, com medo do carro dela bater em um ônibus, com medo do ônibus que ela está a bater. Ela já está, e outros mais, que estão vindo e por outros meios de comunicação, me dizer que estão apavorados, porque ficaram pensando demais neste caso aí da cantora. Vocês estão compreendendo? Então, pessoal, é muito difícil quando eu falo, gente, se afasta dessas notícias que ficam martelando no seu subconsciente, porque ele vai criar, né, o campo mental inferior, ele vai criar uma aura de sofrimento, de emoção, de tristeza, que pode acarretar futuramente até um câncer em vocês. Ok, pessoal? Então eu acho que eu espero que tenha respondido algumas questões que ficaram aí de alguns comentários. Eu creio que deu para resolver. Se não, vocês podem colocar outro comentário aí, tá bom? Eu vou responder. Se vocês ainda não ficaram satisfeitos com essas respostas aqui. Bom, vamos falar sobre a 7ª lei da apometria. Lei de ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados, ou seja, por gente que está viva, né? Os espíritos desencarnados socorristas, que eles vêm das colônias espirituais, dos pontos de apoio espirituais, né? Ajudar aos espíritos que estão desdobrados, né? Ou seja, pessoas que estão dormindo, né? Fisicamente, estão vivos. O enunciado dessa lei é o seguinte: espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, pois que uns e outros desta forma se encontram na mesma dimensão.
estão na mesma dimensão, não é isso que eu sempre falo aqui? Na quarta dimensão, né? Dormindo está na quarta dimensão, morto está na quarta dimensão, certo? Dormindo vai e volta, morto, né? Fisicamente morto está na quarta dimensão também. Difícil ter um que foi para a quinta dimensão, né, pessoal? Todos nós, quando se vão, né, esses 5 aí, por exemplo, do avião, que eu vou dar o exemplo aqui novamente, estão todos na quarta dimensão ainda. A técnica é a seguinte que a gente usa, né? Desdobrados os espíritos dos consulentes, através de pulsos energéticos, como já visto anteriormente, basta solicitar às equipes de socorristas diagnóstico e tratamento dos males que os afligem. Então é uma ajuda sempre que tem, né, pessoal? Dos espíritos amigos socorristas que vêm, que fazem aquele trabalho maravilhoso ali, né, pessoal, para ajudar aqueles pacientes que estão em desdobramento, que estão dormindo. É o que a gente faz eles dormirem, como eu falei no último vídeo da sexta lei da apometria. Não se pode, né? Eu não uso essa técnica de fazer a pessoa dormir de dia de repente, né? Eu uso a ética de esperá-los dormir para poder fazer isso. Eu já expliquei isso no vídeo, que eu estou até com a blusinha verde, né? Da sexta lei da apometria. Nesse comentário é o seguinte, pessoal, os médiuns videntes, via de regra, acompanham e mesmo auxiliam nos diagnósticos e procedimentos terapêuticos prescritos. Quando solicitados, passam informações ao diretor dos trabalhos e pedem sua intervenção quando necessária. Uma vez desdobrados, podemos receber o auxílio dos espíritos socorristas com muito mais facilidade, segurança e eficácia, tanto médiuns como os assistidos. Então, quando há o pedido para que a espiritualidade amiga venha nos acolher, venha nos ajudar nesse sentido, isso aqui é para as pessoas encarnadas, já, pessoal? Não é para pessoas desencarnadas não, tá? Abrindo aqui um parênteses, é só para pessoas que estão doentes com alguma enfermidade e que estão precisando de um socorro espiritual de médicos do plano astral, né? De médicos do espaço, que amorosamente vem através de um diretor, né? Médico também que está lá, através dos mentores do médium, vem também facilitar esse diagnóstico, né? Que é quando é falado, ó, ele me falou que tem isso, 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 isso. Sofre daquilo, não consegue dormir, tem isso, tem... Então, através desse diagnóstico preliminar, o médico do espaço já vai direto no problema, porque eles não podem ficar muito tempo, né, pessoal? Aqui atendendo um paciente aqui na Terra. Eles têm muitas centenas de pacientes para eles tratarem. Então não pode ficar por aqui só vendo um paciente. Tem que ver outros mais. Por isso não passam muito tempo aqui. Como eu estava falando, eu falei naquele vídeo, quem são os habitantes do astral, né? Os fisicamente vivos e os fisicamente mortos. Naquele vídeo ali, aquele vídeo foi para mostrar a vocês que tanto vivos como mortos estão na quarta dimensão. E também teve um momento que eu falei que eu não creio, né? Porque é muito raro, é assim, não é fácil, não é com facilidade que vem um espírito de outro orbe, de uma estrela, por exemplo, de uma constelação bem adiantada, e venha fazer trabalhos de mediunidade aqui na Terra, porque não sempre, né? Não sempre, pode até vir, mas é raro vir. Não é toda hora que o médium quer que venha um habitante de uma estrela aqui fazer caridade aqui num plano da Terra como o nosso, porque nós somos todos errados aqui. E esse espírito maravilhoso que possa vir das estrelas, ele é um espírito que ele vai ter que passar por a densidade, né? Ele tem que inferiorizar a sua densidade magnética, elétrica, energética, para poder vir no médium aqui. Um habitante de uma estrela dessa, ele não pode vir aqui com facilidade. Vocês veem, eles não podem,
É raro isso, né? Poder pode uma vez ou outra, em casos raros. Não sempre abrir sessão mediúnica com o espírito que vem da luz ali, toda hora se materializando. Isso aí não acontece, não. Acontecem espíritos, sim, que trabalham já nos planos da matéria na quarta dimensão. Esses, sim, os que já estão mais adiantados, eles podem vir vez ou outra, né? Os que trabalham nas colônias espirituais, os que trabalham nos pontos de apoio fixos ou não das colônias, né? Que eu já expliquei em vídeos anteriores, mais para trás. Tem os postos de atendimento fixos e tem os postos de atendimento que já são mais... Eles vão e voltam, né? Eles não ficam ali, parados, igual os fixos. Tem os fixos e tem os que não são fixos. Também já falei em vídeos para trás que nem sempre há uma vaga numa colônia espiritual para alguém que está chegando lá, né? Vocês vê pelo filme Nosso Lar, e isso é o correto, que toda aquela leva de espíritos que foram chegando lá em Nosso Lar, na questão da Segunda Guerra Mundial, nem todos foram, nem todos puderam ir, pelo seu contraste bioenergético, energético, mental, não tinham ainda, né, a consciência para serem socorridos para lá, né? Muitos não puderam ir, muitos ficaram sem saber nem que morreram, muitos ficaram nas zonas umbralinas, os mortos da Segunda Guerra Mundial. Ali em Nosso Lar, naquele filme ali ou no livro que você possa ler, você vai notar que aquelas macas chegando ali com os socorristas são de alguns que conseguiram vagas, né? Tanto é que os diretores ali começaram a olhar aquilo e falar, vamos nos preparar que vão chegar muitos irmãos aqui na colônia vindo desta guerra que está acontecendo lá na Terra. Vocês, quem viu o filme pode lembrar disso. Então não é sempre, né, que isso acontece, que tem uma vaga esperando por quem se foi na colônia espiritual. Às vezes o espírito até merece ir, mas às vezes fica num posto desse aí, um posto mais avançado ou nem tanto, esperando. E nesse caso aqui, esses socorristas aqui, né, eles vêm da quarta dimensão. Minha aguinha solarizada, né, pessoal? Eles vêm da segunda dimensão, quando são solicitados. Mas esses estão trabalhando a nível físico da Terra. Porque a quarta dimensão é a dimensão escola, né? Nível Terra, terceira dimensão, quarta dimensão. Terceira dimensão, quarta dimensão. A gente dorme, vai para a quarta dimensão. Acorda e está na terceira dimensão. Quem morre, o corpo físico, vai para a quarta dimensão. Nem todos vão para a quinta dimensão, até porque a Terra ainda está numa evolução, está evoluindo ainda, né? Na transição planetária, a Terra está evoluindo a cada dia, a cada minuto, muito rapidamente. Nós temos que nos preparar com a nossa reforma íntima mesmo. Reforma íntima não é reformar uma casa, pintar umas paredes, né, pessoal? Não é. A reforma íntima é uma coisa nossa, que só a gente pode mudar, né? Não é chegar a pintar uma parede que está descascando. E não significa também derrubar a casa, né? Significa mudar, uma mudança. É o que significa. Então, não significa você tem que retificar alguma paredinha que está descascando, você tem que pintar uma paredinha que ficou um pouco mais suja, né? É um aprimoramento, né? É uma melhoria do próprio espírito. É o que acontece na reforma íntima, que hoje em dia ainda tem gente que não sabe o que é reforma íntima. E os mentores gostam muito, né, de encontrar a pessoa que está no caminho. Os mentores sabem que é difícil, as pessoas que estão presas aos vícios, né? As pessoas aqui lutando, né? Lutando. Aí no comentário aí, gente, do vídeo, outros mais nos meu WhatsApp, os outros lá no e-mail, lutando para fugir dos vícios. Mas é muito complicado, mas a gente tem força de vontade. A força de vontade é o que a gente precisa ter, né? E não é ninguém que vai nos tirar dessa. Somos nós mesmos. Eu já falei isso, gente, em várias ocasiões. A reforma íntima, ela é necessária, né? Ela é que vai nos despertar
para isso tudo aqui que a gente vem falando nesses vídeos todos aí, né? Eu não me canso de falar nesses vídeos todos. A mudança na alimentação, né? A retirada de certos vícios da alimentação. Carnes gordas, né? Coisas que fazem mal, que é só pela internet aí. É só você entrar aí no Google que você vai ver como as pessoas sofrem com as alimentações erradas, né? E sofrem para se livrar disso, né, pessoal? Então a reforma íntima é isso. Não é uma parede que está desbotada, né? É um cano que quebrou lá adiante, que a gente tenha que consertar. A reforma íntima é a mesma reforma de uma casa. Nós não vamos derrubar a casa, nós vamos consertá-la. É o que acontece também com o espírito, né? Então, voltando aqui, pessoal, para encerrar, né, essa 7ª lei, que é a lei da ação dos espíritos desencarnados, que são os mentores e auxiliares socorristas, sobre os pacientes desdobrados, né? Com os pacientes desdobrados é muito melhor trabalhar, porque eles vão para a 4ª dimensão, aí é fácil olhar, colocar o corpo astral dele como espírito numa maca, né? Lá num posto avançado, ou um posto fixo ou não, e olhar o que está acontecendo ali para fazer o tratamento naquele paciente. Aí os mentores vão dizer quantas sessões mais precisam ter. E isso é apometria, tá? É uma ciência, uma técnica, na verdade, que a gente usa, né? Eu uso a apometria quântica, que se usa para saber o que a pessoa tem, para tratar aquela pessoa. Só para pessoas que estão vivas, pessoas que estão reencarnadas, que estão com problemas de saúde, tá bom? São essas técnicas que são usadas, que são maravilhosas, é uma técnica maravilhosa, a apometria. Agora, a apometria espírita, não adianta retirar o espírito que está ali, né? Fazendo aquele problema com o obsessor, porque um dia ele também foi vítima. E a gente tem que conversar com aquele espírito, saber o que ele quer, saber o que ele pretende com aquela vítima de agora, né? Saber, passar pela cabeça dele para ele dar o perdão, porque vai ser perdoada a pessoa que vai ser, né, tratada, e ele também vai ser perdoado pela espiritualidade amiga, e ele vai seguir um caminho de luz. Vocês estão compreendendo? Então não é assim, pegou o espírito, arrancou, tirou fora, porque dali a 2, 3 meses ele volta. Aqueles sintomas todos voltam. Isso aqui, pessoal, é fato. 100% de pessoas que fazem apometria espírita, que só arrancam aquele obsessor ali, tiram ele, mas não evangelizam, ele 2, 3 meses ele volta. Volta com certeza, 100% de certeza ele volta. Tem que fazer a apometria quântica, fazer com que o espírito entenda o que ele está fazendo. Às vezes pode durar mais tempo, né? Porque ele vai durar, tem espíritos mais rancorosos, né? Que eles não querem saber de dar perdão. Mas com o tempo, passado um tempinho, é só ter paciência. Passado um tempinho, ele vai aceitar. Com certeza ele vai aceitar, porque os socorristas amorosos que estão trabalhando quando a vítima de agora dorme, vai ter um com o outro, né? A vítima com o obsessor, a partir daquele momento. Aí os espíritos socorristas vêm e fazem, né? Abrem esse caminho para essas bênçãos aí, que são os perdões, né? Tanto de um como de outro, para que não haja mais problema algum. Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos. Se vocês amaram esse vídeo, se gostaram, dê like. Dê comentários, peçam aos amigos para comentarem também. Dê like no comentário de outros que colocam aí, outros irmãos que colocam aí, que às vezes se o comentário vocês gostarem, vocês dão um like aí, né? Este canal é para assuntos espirituais, né? É para um pouco de entendimento do que a gente possa canalizar dos mentores para vocês. Esse canal, o propósito dele é esse. Não é para pessoas que ainda estão na fase de não acreditar em Deus. Não são para pessoas que estão ainda na fase de não acreditar em reencarnação, né? Não são pessoas que, porque a gente precisa que a pessoa entenda, caia na real, né, que a reencarnação existe. Porque a gente não é coitadinho, né? A gente vem fazendo aí muitos problemas, né? Enchendo o nosso espírito de coisas erradas do passado. E agora com a transição tem que pagar, sim, de uma forma ou de outra.
Vocês estão compreendendo? Então, o nosso canal é para assuntos espirituais, espiritualistas, para entendimento do espírito, que o espírito precisa após a morte do corpo físico. Para isso é o nosso canal. Ok, pessoal? Quem não gostar, quem não acreditar em reencarnação, quem for ateu, quem só acreditar em Bíblia, só no pastor, né? Então tem que procurar, né, pessoal? Eu sempre falo isso, tem que procurar um canal, né, que fale das questões que a pessoa gosta. Eu creio desta forma. Eu gosto de estar em canais que eu olho e vejo. É difícil eu ter tempo para isso. Mas eu gosto muito, né, de pessoas espiritualistas, mas também são cientistas, né? Nesse caso, como eu já falei, há muitos anos atrás, o professor Laércio Fonseca, né? Eu gosto muito dele porque ele é um cientista e ele é um espiritualista. Ele acredita em ETs, ele já falou com ETs, eu também. Eu sou um pouco cientista e sou espiritualista. Então ele bate muito com o meu tipo de ser, né? Ele fala muito claramente, né? Porque ele fala como um professor mesmo, que já deu muito tempo, muitos anos aula em faculdade, né? Sobre essas questões da matemática, física, né? E tudo. Então eu gosto, mas também de vez em quando que eu vejo. Não vejo sempre. Agora outros canais ainda, que quando eu vou ver assim, que eu olho e vejo que não me traz tranquilidade espiritual, não me traz sabedoria, né? Não vai acrescentar nada para mim, então aí eu saio. Mas também não faço assim para o canal. Eu saio e também não comento, como eu já expliquei para vocês, como é o meu modo de falar, né? De saber esse. Né? Eu gosto do professor Laércio Fonseca, né? Gosto do Wagner Borges, né? Mas eu só vejo um pouquinho de vez em quando, porque também não tenho tempo, como eu estou falando para vocês aqui, né, pessoal? Às vezes eu estou falando para vocês aqui e já está aqui o meu numeral, né, com palavras de espíritos querendo falar alguma coisa. Só de eu olhar os ícones de vocês no vídeo, vocês imaginam isso, tá bom? Beijo, pessoal. Aí quando eu começo a tossir, né, quando o meu laríngeo começa a funcionar, porque ele tem ligação com o humeral, aí vocês podem imaginar, né? Aliás, o humeral para cá. Do laríngeo vem pro humeral. Aí começa, né? Aí eu tenho que até às vezes parar com o vídeo, que começa a tosse, eles querem comunicação, né, pessoal? E eu tenho que fazer minha técnica para fechar o meu humeral até tudo se acalmar. Fiquem com Deus. Namastê para todos, pessoal. Deus esteja com todos vocês. Muita paz, muita saúde. É o que eu espero de todos vocês. Muita tranquilidade para entender tudo aqui que foi falado. Muita compreensão para entender tudo aqui que foi explanado. Eu agradeço a todos, uns que estão sempre aqui conosco, uns que entraram agora. Continuem. Deus abençoe a todos, porque vocês terão muitas bênçãos ainda na vida. Fiquem com Deus. Namastê para todos. Paz, prosperidade, saúde.